Família Manaim, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua casa, eu peço gentilmente que você curta, compartilhe com mais pessoas, envie esse link para mais pessoas, para que eles recebam a palavra de Deus, para que eles sejam abençoados. Que você deixe um comentário. E se você não é inscrito ainda em nosso canal, está nos visitando, é uma grande honra ter você aqui. Mas peço que você se inscreva, é uma forma de nós estarmos mais próximos, mais conectados enquanto família Manaim. A reflexão dessa manhã é uma reflexão com base num texto bem conhecido, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o tema dessa reflexão é Jesus, o Senhor de tudo. A temática, o tema que vai nortear a nossa reflexão é Jesus, o Senhor de tudo. Isso é claro, talvez até muito óbvio, mas esse senhorio completo de Jesus, ele se revela de várias formas. Ele estava com Deus, em Deus, o Elohim de Deus lá na criação. Façamos, ali o Deus plural, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele já se revelava como um Deus trino que criou tudo, que sustentou tudo. Mas esse senhorio, aquele mesmo senhorio lá do Deus Criador, da Trindade Criadora de Gênesis, ela se revela aqui nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém de uma forma muito linda. Vamos ler segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do verso de número 30. Diz assim a sagrada palavra de Deus. Jesus dando uma ordem aos seus discípulos. Vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado. Grava essa parte. No qual ninguém jamais montou. Um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhe perguntar por que o estão desamarrando, diga-lhes, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como o Senhor lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus e alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Em outras versões fala hosana nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Vou ler só esse finalzinho. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. E essa reflexão sobre o senhorio, Jesus, o Senhor de tudo, é muito interessante e vou convidar que a gente saia um pouquinho do usual. Em qual aspecto? Jesus, já caminhando para o seu final ministerial, entra triunfalmente em Jerusalém e ali as pessoas saúdam, estendem seus mantos, sacodem ramos e dizem, bendito é o Rei enviado pelo Senhor. Ali eles estavam ratificando o Messias, clamando, se alegrando, exaltando, adorando. E talvez você tenha na mente essa cena relatada em dezenas de filmes bíblicos. É uma cena muito, muito comum e fácil de trazer à memória. Mas o que eu queria trazer para a reflexão não é a adoração dos homens, até porque esses mesmos homens, grande parte dessa multidão, pouco tempo depois, poucos dias depois, estavam lá dizendo, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Então eu não queria nortear essa reflexão de hoje com base na adoração humana, que foi uma adoração linda ali, um cumprimento
de pessoas adorando, se reverenciando ao Rei Jesus, mas eu queria nortear essa reflexão por 2 outros caminhos. Como Jesus, ele é o Senhor de tudo, ele não é só o Senhor dos humanos, ele é o Senhor de tudo. E se você vê no início do texto, ele fala, vai lá no local tal, bem descrito, e tire e traga um jumentinho para mim. E a palavra de Deus diz que quando os discípulos chegam lá, encontram o jumentinho na forma que Jesus descreveu, ali ressaltando que Jesus é o Senhor do tempo. Ele sabia exatamente o tempo que era necessário os discípulos andarem para chegar lá, para que o jumento estivesse lá. É Senhor do espaço, ele é onipresente, ele é onisciente. E ali Jesus, nessa conexão, nessa simples ordem, ele ratifica mais uma vez o seu senhorio completo. Só que o que me chama muita atenção é que o texto bíblico fala, traga um jumentinho que nunca foi montado. Talvez você não tenha uma vivência no campo interiorando, rural, na agricultura, mas animais da categoria de cavalos, jumentos e burros, eles são naturalmente muito agressivos e eles precisam ser domesticados, eles precisam ser domados até o momento de aceitar uma sela ou aceitarem ser montados por alguém. E alguns deles, eles precisam ser até castrados para reduzir o seu ímpeto, a sua fúria, para que esse processo ocorra de uma forma mais harmoniosa, porque é muito duro esse processo de amansar um animal até que ele se sujeite à montaria. E aqui Jesus traga para mim um jumentinho que nunca foi montado. E eu fico pensando esse cuidado do Evangelho. E ali o próprio jumentinho entendeu que ali estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali ele se reverenciou e aceitou o Mestre. E eu fico pensando os discípulos que entendiam desse campo rural, como assim? E talvez eles, o texto não é muito claro ali, quando eles pegam aqueles jumentinhos, talvez eles até devem ter perguntado para alguém, esse jumentinho, ele é um jumentinho que nunca foi montado efetivamente? E eu gosto de crer nessas entrelinhas bíblicas e talvez alguma pessoa assim, sim. E eu fico pensando quando eles viram o Senhor Jesus subindo num jumento que nunca foi montado, e como assim esse jumento ele não revidou, ele não mostrou agressividade, ele se rendeu ao senhorio de Cristo. E ali o trecho segue, as pessoas adoram, e os fariseus tentando recriminar Jesus, dizem, peçam para esses discípulos, peçam para eles não te adorarem, não aceite o rótulo de Messias, não aceite o rótulo de enviado do Senhor, é demais para você, talvez você seja até um profeta, talvez você seja até um cara legal, mas não aceite isso. E Jesus aqui, ele dá uma outra cartada linda, ele diz, se eles se calarem, até as pedras clamarão. E eu fico imaginando a magnitude desse trecho que ele colocou os fariseus em xeque. Você quer que eu peça para eles se calarem? Isso está colocando vocês em dificuldade. Mas eu posso pedir, mas se eu pedir, algo muito maior vai acontecer. E vocês vão entrar num parafuso muito maior. Essas pedras vão clamar em meu nome. E talvez os fariseus não entendendo, devem ter ficado com raiva, com alguma agressividade, mas recuaram e disseram, não, segue a tua vida. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que toda a criação o adora. Os animais irracionais, os seres humanos, que é a nossa parcela de adoração, e toda a natureza reverencia ao Senhor. E nesse simples trecho, nós podemos ver um jumentinho adorando o senhorio de Jesus. E as pedras prontas para adorarem, se fosse necessário. E que nós possamos viver crendo e sabendo que nós servimos ao Senhor de tudo. E que a nossa vida tem que convergir numa adoração genuína. Porque se nós não fizermos, até as pedras farão. E continuam farão. A natureza faz isso. Os animais irracionais fazem isso. E o nosso papel é seguir em adoração genuína, em reverência, em temor, em amor com esse Deus. E se essa reflexão trouxe alguma lucidez, algum esclarecimento e você quer compartilhar, deixe um comentário. Nós lemos cada um deles com muito carinho. E se você tem algum pedido de oração, deixe, por gentileza, a nossa equipe ora, interage com cada um dos comentários.
E eu gostaria de encerrar orando mediante essa palavra. Senhor Deus, Jesus Cristo, o Senhor de tudo. Hoje a oração é apenas: nós te adoramos, nós te exaltamos, nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor de tudo. Não existe nada que não reverencie o teu senhorio. Nós se prostramos em adoração a ti, meu Senhor. Te amamos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Um excelente dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.